Nossa saudação a todos os amigos e amigas que nos dão essa sustentação, esta acolhida, a inspiração, porque é fato, né? Ninguém fala sozinho, não escreve sozinho. Muito do que é conversado, às vezes, aqui é impulsionado e impelido, a palavra bonita, né? Pelo pensamento que as pessoas têm, pelo anseio, pelo que se espera, por aquilo de que se precisa. E hoje, não sei onde o Demóstenes está, né, Ubatuba, mas no caso nosso aqui, essa noite mais assim, nublada, chuvosa em Belo Horizonte, né, algumas pessoas eu acredito que sejam de outros lugares, então o tema casas ele é relacionado a esse lado de acolhida mesmo, né? Então, iniciando, o seguinte, algumas fundamentações, elas são mesmas, elas são comuns, são base, fundamento geral de estudos, porque sempre é importante que tenhamos em vista o pressuposto nosso, qual que é a nossa concepção, a nossa ideia de explicação da existência. Quando cita, no Livro dos Espíritos, cita que nós fomos criados simples e ignorantes, ignorantes não é no sentido pejorativo, que às vezes essa palavra tem em nosso contexto social. Ignorante é aquele que ainda não sabe, é aquele que não conhece, e que no nosso caso também não nos conhecemos, nós não sabemos o que viremos a ser, temos uma noção, e o mesmo acontecia nessa impressão, como se fosse uma noite, assim. Se nós não conhecêssemos o Sol, tivéssemos sido criados agora, seria difícil, talvez, explicar para nós o que significa o Sol, a sua manifestação, o amanhecer, né? Essa nova vestimenta de que nossa região, né, se vale, quantas coisas tomam outros contornos, outros coloridos, outra intensidade, outro calor. Então, seria difícil explicar o Sol. E nosso autoconhecimento, de certo modo, ele é revelativo também, né? Nós vamos nos conhecendo aos poucos, nos desvelando, e nós precisamos, naquela aparente perda inicial de nos lançarmos ou sermos lançados no campo da existência, nós precisamos de alguns elementos de identificação e de nos identificarmos, construir a nossa identidade. Uma das maneiras muito concretas disso acontecer é a nossa localização, né? Se é fria, se é quente, se é apertada, se é dilatada, se é vazia, se a vibração, as energias são mais intensas, se são mais leves. E nós somos lançados onde tivermos aquela nossa impressão de universo. Hoje, assim como se estuda o grande universo, estuda-se também o pequeno universo, é o estudo da nanologia, né? O estudo do universo pequeno. E se comenta que, tão certo quanto o universo macro, maior, é infinito, o universo pequeno também é. Para quem é da época da definição no livro didático, ficava assim, o átomo é a partícula indivisível. Se cada pessoa que habita o planeta fosse um átomo, caberíamos todos na cabeça de um alfinete e ainda sobraria espaço. E nós vimos ao alfinete assim, a cabeça do alfinete, e achamos aquilo inconcebível. Aí se divide o átomo. Núcleo, elétrons, prótons, depois os quarks na outra divisão, e vai estudando essa estrutura atômica e desvendando uma série de códigos e alfabetos da criação. Então, para nós hoje, falar que o universo pequeno é infinito, falar que o universo grande é infinito, dá para imaginar, porque teria que ter um muro, e o que teria depois do muro? Dizer que existe um espectro de cores que nós registramos, e de escala, de sons, e que aquém e além estão padrões que nós não registramos, mas que existem, possivelmente também infinitos, é difícil de conceber.
Do mesmo modo que nós nos sentimos em meio a essa vastidão, mas nos localizamos, é o que aconteceu no início da criação. Sem termos noção, né? Alguma noção, talvez, nós éramos alguma coisa. E percebendo, a percepção de alguma coisa. E esse alguma coisa era um conjunto que compunha o nosso universo, nosso mundo, o nosso universo. Nós vamos nascendo, renascendo, ficamos mais complexos, né? Mas nós temos necessidade de casa, isso é intuitivo. Começamos a falar do nosso tema. Isso é intuitivo, por quê? Numa hora, a nossa ideia é o pertencimento, é aquela mistura, são as partículas. Num outro momento, num outro estágio qualquer, estar nas águas. É estar num ovo, estar numa toca, no ninho, num campo, na placenta. E a nossa ideia de estar em algum lugar. Quer dizer, para eu entender que eu existo, quando se cita lá o filósofo, penso logo existo, né? Primeiro, nossa relação é objetiva, nós lidamos com alguma coisa, se alguma coisa é o nosso próximo. O próximo não tem que ser meu semelhante. Qualquer coisa é meu próximo, se mistura. No início eu acho que eu também, aqui tudo sou eu, né? Eu não estou me distinguindo. Por isso que é tão importante nós nos localizarmos. Por isso é tão importante nós nos apartarmos, nos distinguirmos, ter uma localização e termos uma localidade. E a existência, ela é misturada, ela é coletiva. Daqui a pouco nós vamos traduzir e chegar no Evangelho, como sempre é nosso dever filosófico, né? Então, nós estamos misturados com muitos elementos, com muitas coisas, é o nosso pequeno universo que depois vai se tornando mais amplo, mais vasto. O nosso ser vai se tornando mais complexo. Primeiro é simples e ignorante, com o tempo ele vai conhecendo e vai se tornando mais complexo. Nós temos com aquela coletividade a ideia de unidade no início. Então, estar no meio de um cardume, no meio de um rebanho, essa questão da composição, nos misturarmos com a matéria, esse todo ele nos dá uma coisa que se chama pertencimento. Pertencimento, coletividade, comunidade, alma, grupo, rebanho, tudo isso nos dá essa ideia de pertencimento e de existência. Só que ali a existência ainda é coletiva, e raros espécimes se distinguem com as suas lideranças. Então, quando aquelas espécies, né, elas migram, por exemplo, quando os flamingos vão às dezenas de milhares, estão ali misturados, quando os pinguins, essa ideia do ser, né, ainda é assim, nós existimos, a vida existe, ela pulsa, está em comunidade, é o nosso universo, mas nós temos uma destinação muito mais complexa. Chega na evolução humana e nós temos aquele comportamento nômade. Mas nós ainda trazemos a nossa ancestralidade, né? Nós trazemos das nossas experiências passadas a ideia de abrigo. Abrigo é um lugar. Nós temos necessidade de um lugar para viver, nós temos necessidade de nos alimentarmos e temos necessidade de procriarmos. Crescei e multiplicai-vos, né? Povoai o mundo, a terra. Então, nós temos essas necessidades básicas, mas a gente vai fazendo de maneiras muito simples. E é um marco importante dessa fase nômade, né? A maneira como nós construímos morada. Por quê? Ali nós já começamos a nos distinguir, é como se nos especializarmos, né? Quando nós arrumamos lugares diferentes, um quer ficar no lugar mais alto, outro mais baixo, um outro lugar mais aquecido, perto do fogo, um outro gosta mais da água e tal. Vamos nos distinguindo. Quando desenvolvemos técnicas de agricultura, nós deixamos de ser nômades, e nós já percebemos assim, a terra pode nos prover, e nós vamos repor, e vai prover, e vai repor, e nós vamos lidando com a matéria de maneira mais elaborada para a transformação, e vamos desenvolvendo, primeiro com a pedra, tem o fogo,
depois na madeira, depois é didaticamente falando, na sequência. E depois nós conseguimos até a industrialização mais complexa, né? E conseguindo perceber a elaboração dos tecidos, de materiais, de emborrachado, borracha, nós vamos desenvolvendo. O que nos interessa é que nós vamos construindo moradas. E a nossa cultura se torna sedentária e nós construímos uma ideia mais estruturada de família. Já existem classes, existem estratos, existem grupos, existem raças, isso tudo existe. Mas do ponto de vista da civilização, chega um ponto em que nós temos uma cultura de sedentarismo, de residências mais duradouras, de mais permanência, muito mais permanência no lugar e de registro. Junta isso com mais a palavra e o ser humano, nessa breve história da humanidade para a civilização, nós passamos a não só ter palavras e nomes de substantivos e de coisas, mas nós passamos a ter ciência e coordenadas. Nas coordenadas passa a ter o nome das pessoas, não apenas da espécie, a árvore genealógica, os vínculos de parentesco, códigos de moral, códigos, leis morais, noções morais, o respeito, o limite. E esse limite, ele já está estabelecido na nossa relação com a morada. Por quê? Moradia. Porque na casa nós naturalmente precisamos de chão, é óbvio, lei da gravidade, corpo físico não volito, que coisa inteligente para ouvir, para quem veio aqui até desanima, dá vontade de abandonar o estudo. Mas nós precisamos do chão, mas nós precisamos de um limite. Então nós pensamos nas paredes, as delimitações dos cômodos, o teto, a janela para nós lidarmos com o mundo exterior e as portas para que nós possamos ir e vir. E aí é outro dado importante que falaremos. Então, a casa tem a ver com todo esse nosso histórico de mundo, placenta, ovos, água, ninho, toca. Aí tem a casa, aí nós fazemos estojo, baú, arca, porão, closet, vamos fazendo essas coisas. O que está ali envolvido é tanto a nossa individualidade, quanto o nosso pertencimento mais seletivo, quanto a nossa cultura. E aí nós construímos também estratos sociais, classes sociais, famílias, a questão da experiência de monarquia, todas as questões nós vamos estabelecendo. A sociedade se desenvolve. Mas em que sentido que a casa é importante para a nossa evolução futura e qual é a perspectiva do nosso futuro espiritual em relação a isso? A casa nos dá a ideia de localização, dá a ideia de convivência dentro da casa, das casas entre si, das localidades. Ela nos situa, ela nos possibilita um pouco mais de privacidade. A privacidade nos dá um pouco a ideia de introspecção. A introspecção nos dá a possibilidade de recolhimento, o recolhimento nos dá a possibilidade de prece, de meditação e tal. A casa dá a ideia de segurança. Está nos contos de fadas, né? Os porquinhos da palhaço, Palito e Pedrico sempre fazia a crítica social do que se fala sobre isso, de como se pode usar mal essa história, ela pode ser complicada em termos sociológicos, mas a ideia da casa. A ideia da casa que dá segurança quando o porquinho corre para se proteger do lobo, das intempéries. A ideia da casa que dá segurança quando, nas fábulas lá, né? A gente coloca um no castelo, o outro está lá em cima, na masmorra, o outro está na casa, na floresta, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Está presente, é do nosso ideário. E sendo do nosso ideário, evidentemente, está a cultura bíblica. Mas antes disso, do ponto de vista espírita e reencarnatório, a casa é um aconchego, a casa é a nossa localização, é a nossa ideia de separação, é a percepção de que o eu é separado do outro e de que
o meu núcleo é separado de outros núcleos, relacionam-se, mas são diferentes, né? A companheira Marília perguntaria por que alguns companheiros de população de rua, ficamos muito tempo em albergue sobre isso, por que eles não aceitam ir para casa? Um dos problemas possíveis é porque eles se habituaram. Olha, existem algumas situações de espíritos primitivos que ainda não aceitam o nosso modelo de sociedade, eles estão estagiando. Então, tem companheiros que têm um antepassado que é indígena, um outro que é nômade, que vira trecheiro, tudo isso acontece. E outros porque se desabituaram da disciplina que é exigida numa casa, inclusive cuidar da casa em espaço aberto, é como estar morando nessa grande casa, tendo o céu como teto, a rua como morada, o pão de cada dia está no caminho, e quando ele se habitua a isso, o convencimento de que a nossa sociedade é preferível à sociedade dele, de que as disciplinas a que nós nos submetemos serão boas para a evolução dele, às vezes isso não é convincente. Você pode dar bolsa aluguel, cesta básica, cobertor, auxílio moradia, um tanto de questões, mas às vezes ele não aceita porque não dá conta de sustentação e não se sente realizado ali porque se desabituou. É um desafio para ele depois se acostumar. Você vai ter o Bolsa Moradia, você vai pagar só as suas contas. Ele se desacostumou a esperar data, pagar boleto, ficar fazendo cadastro, preenchendo documento. De alguns deles é um momento evolutivo, ou porque romperam, ou porque estão chegando a essa estruturação. Por isso, na assistência social é complicado, porque a gente fala assim, promoção social. Nós chamamos isso de promoção social com nomes de superioridade. O que é superior para um não convence o outro. Alguns deles dirão que é preferível desapegar. Francisco de Assis, na época, estava espiritualmente mais evoluído no seu trabalho no caminho, e João Batista, do que Herodes com João Batista e a igreja medieval com Francisco de Assis. Eles eram vistos no caminho. Mas é uma questão complexa, a gente pode um dia colocar como estudo, tá, marido? Então, a casa, ao mesmo tempo nós temos pertencimento, recolhimento, privacidade é mais ou menos, porque várias questões são coletivas. Continua aquela interatividade social. Continuamos sendo indissociavelmente seres sociais. E para que nós não nos tornemos egoístas, muitas vezes, né? Que é um desafio, o individualismo pode ser reforçado pelo isolamento social. O isolamento não se dá apenas porque se recolhe a um mosteiro ou vai parar numa montanha, ou porque se isola numa selva. Pode se dar, inclusive, nos ambientes urbanos. Alguns países têm cultura de muitíssimos moradores sozinhos. Eles não querem filhos, eles não querem se casar, moram sozinhos e são felizes dessa maneira. E tudo faz parte da pluralidade, do universo, do direito, dos coloridos divinos. Só que, para que nós não nos tornemos assim, muito individualistas, muito despreparados para a convivência, a espiritualidade usa várias estratégias. Uma delas é filhos, paixão. Os pais, filhos que são nossos... Os filhos pais que são nossos pais filhos, que hoje em dia, muito do envelhecimento populacional, faz com que a família que às vezes não tenha crianças, tenha idosos que vão se tornando crianças. E, de certo modo, a espiritualidade, assim como criou, para que não sejamos egoístas, criou contágio em relação às doenças, estabeleceu essa relação de contágio, as casas também se contagiam de várias maneiras. Campo e cidade, casas geminadas, condomínios, chão com chão, parede com parede. Ambientes condominiais de bairros, de casas, áreas coletivas e dentro da casa, parentela. Às vezes, é um aconchego importantíssimo, porque nós nos identificamos, porque nos sentimos fortalecidos, porque nos sentimos protegidos, porque temos do que nos prover, com base na nossa solidariedade. Só que são muitas experiências. E na Terra, muitas vezes, o que acontece é o que acontecia entre Esaú
e Jacó. Saul contra Davi, Caim e Abel. Muitas vezes o que acontece é divisão porque a diferença é interpretada como ofensa, como incômodo, como invasão, como preenchimento do nosso espaço, como opressão do nosso ser, como provocação do nosso valor ou do nosso gosto. Então Jesus chega a dizer assim, voltaremos a isso. Os inimigos homens serão os da sua própria casa. Então, uma primeira possibilidade é nós pensarmos assim, quem está na minha casa é porque na reencarnação passada me fez mal, ou eu fiz mal, nos desentendemos, fomos adversários, rivais. É uma das possibilidades. Voltaremos a ela. A casa é um lugar de, teoricamente, segurança, conforto, localidade. Isso é para fixação. Privacidade, recolhimento. Convivência, tá? É o nosso local no mundo. E através dessa localização, nós também vamos, nessa casa, escola, também nos conhecendo e nos dando a conhecer. Que lá fora, na mocidade, na reunião pública, mesmo nas vias públicas, tal, numa convivência mais breve, mais planejada, nós oferecemos o melhor de nós, recebemos o melhor dos outros, ou então lidamos com menos preço, com menos concentração, porque sabemos que é temporário, mas a casa é uma vivência duradoura. O trabalho também é assim. Então, na casa, nós nos conhecemos mais profundamente. Os nossos pontos fracos ficam mais expostos. As circunstâncias de afetação surgem mais. Então, essa o que seria pluralidade, que seria diferença, o que seria colorido, vira também situação de tensão e, às vezes, de conflito. E precisamos administrar. Bem, não é diferente desde os primórdios de quando fomos criados. Nós lidamos. A vida, a existência sempre foi luta. É luta entre as partículas, é luta entre os átomos, é luta entre os mundos, é luta entre os elementos da natureza, entre os reinos, entre os espécimes na seleção, entre aspas, natural, no predomínio da força, no crescimento, no desenvolvimento das faculdades, na ruptura da placenta, na quebra da casca do ovo, na manutenção do território, na escavação da toca, no disfarce para proteção da prole, nas lides lá com os predadores, na busca da caça, é luta, mas sempre com esse elemento também de acolhida, proteção, afinidade, ternura, recomeço, gratidão, prazer. Essas felicidadezinhas que vão se tornando cada vez amostras da felicidade definitiva. Paulo chega a dizer assim, tendo o que comer e com o que me vestir, eu me dou por satisfeito. Então, Paulo era um bandeirante, ele era um nômade, é outra coisa que vamos falar, uma categoria de evolução diferente da nossa. Nós já dizemos assim, se eu tiver onde morar, com o que me vestir, com o que me alimentar, eu me dou por satisfeito. Mais ou menos, né? A gente quer mais. A gente quer celular, a gente quer um tanto de coisa. Mas vamos lá, isso é um outro capítulo da nossa organização social. Mas, em regra, o que nós precisamos é alimento, incluindo água, pela nossa convivência social, né? Precisamos nos vestir e precisamos de abrigo, qualquer nome. Na época de Jesus, a gente já depara com essa situação, já tem locais, casas, né, endereços e tal, e algumas situações de casa que são simbólicas. Quais tipos de casa a gente vê na Bíblia, por exemplo? Elias se hospedou na casa de uma viúva, que já dissemos, é a mulher idosa, que está só de marido e é pobre, e ela tinha um filho. E Deus fala para Elias que ele fosse até lá, que ele seria hospedado e que ela deveria dar para ele primeiro o alimento, e ela falou, não tem nenhum bolo para dar. Eu peguei 2 cavacos aqui que eu vou dar para os meus filhos, antes de nós 2 comermos e nós 2 morrermos, da penúria, não temos nada. Ele diz, olha, você vai buscar, arrumar uma farinha e vai trazer óleo. A farinha e o óleo não vão faltar enquanto vocês me hospedarem segundo o Senhor, e não faltou.
Aí já tem um sentido simbólico. Na hora que às vezes a gente está em casa, entra o elemento da fé, agora em diante entramos em outro território, porque nós temos capacidade de abstrair, valoração, discernimento, adoração. Já no nosso capítulo, que não é apenas civilizatório, mas também de fé, não apenas do culto no sentido primitivo, mas de uma fé raciocinada e interpretativa, a casa da viúva mostra-nos que nós podemos estar abandonados, desfalecidos, pobres, desesperançosos, que Deus nos visita através do profeta Elias. O Elias representa para ela, de certo modo, o que Jesus diz depois: os pássaros não semeiam, os lírios se vestem espontaneamente com mais esplendor do que Salomão nos seus mais áureos tempos. Nenhum pássaro tomba por terra sem que o Pai o permita, o tempo de cada coisa. O pássaro, Deus os alimenta, e quanto não valeis mais do que os pássaros. Então, de certo modo, tem um lado de providência divina que nos trouxe até aqui. E seria muito injusto que nós não reconhecêssemos que o que aconteceu com a viúva aconteceu conosco. Quando se diz que muito hospedaram santos sem que o soubessem, profetas enviados do Senhor, muitas vezes a nossa casa teve farinha que se multiplicou, teve óleo que não acabou. Muitas das nossas infâncias tiveram momentos heróicos de espiritualidade, de auxiliares, de ferramentas para que nós chegássemos até aqui. Talvez nós não lembremos, natural. Talvez nós nos lembremos um pouco e saibamos que o que acontece com a viúva, Elias, aconteceu conosco. E aí o que menos importa é a casa. O que mais importa ali é o quê? A mulher, o filho, Elias, a farinha, o óleo, e o filho dela morre. Aí pensa, puxa, eu aceitei você e parece que você trouxe maldição para minha casa, porque você ter esse sortilégio aí da farinha, do óleo, mas o que mais me importava era o meu filho. Elias pede a Deus, porque ela o hospedou, e tem a oportunidade, assim como Lázaro, de revivenciá-lo, reavivá-lo. Então, nossa casa às vezes tem farinha, óleo e nova vida. Toda vez na casa que nós saímos de um estado de arrasamento, de desesperação, de desencanto, de desalento, de tristeza, opera-se novamente o fenômeno de Lázaro, do filho da viúva e do prodígio de Elias. O José do Egito é como se ele vivesse várias reencarnações numa vida só, para nos mostrar que nós vamos mudando de casa, de veste, de personalidades. Porque, olha só, José do Egito, primeiro ele vive com o pai. Jacó tinha muito amor por ele. E eram vários irmãos, eles eram 12, né? Então ele tinha a casa estruturadinha, toda arrumada, mas um dia ele sai com os irmãos, ele já não tem o pai. É aquele momento em que a gente está desprotegido, está em campo aberto, né? Os irmãos resolvem vendê-lo para mercadores de escravos por ciúme do amor que o pai tinha por ele, e ele fica escravizado, dado como desaparecido. Então, primeiro ele fica numa casa tradicional, depois ele fica escravo. Estando escravo, ele depois fica preso no Egito. Estando preso, ele interpreta o sonho do faraó do Egito, que ele interpretava muito bem, de um companheiro de cela e depois do faraó. E ele é nomeado, encurtando a conversa, primeiro-ministro do Egito. E aí ele já tem aposentos ótimos. Depois ele recebe Jacó, os irmãos primeiro, depois Jacó, e ele é responsável pela negociação da vinda deste povo, das tribos lá das tribos lá do grupo hebreu, do grupo judeu, que vai povoar o Egito antes de Moisés e tal. Então, José do Egito, ele tem uma família tradicional, depois ele passa por uma situação proletária, ele passa por uma situação de oprimido, de preso e depois de primeiro-ministro. Por que isso? Porque Paulo já aprendeu, mas nós estamos exercitando. Cada casa que nós nascemos é o momento de saber viver na escassez, como a viúva e como a filha da viúva com Elias.
na subordinação, como José preso, e na abundância, José, primeiro-ministro. A viúva, sabendo que não faltava farinha e não faltava óleo, escassez e abundância. Por isso a reencarnação é importante. Às vezes, numa vida, nós aprendemos muito, mas às vezes nós temos que viver em diferentes moradas. Uma hora nós vamos viver em abundância numa casa ótima, numa família carinhosa, cuidadora, que investe, que nos protege, que nos acarinha, que nos compreende e nos escuta. E tem uma hora que nós vamos viver num lugar onde tudo isso vai faltar. Não tem diálogo, tem imposição, tem brutalidade, tem rispidez, tem castigo. O berço de Chico Xavier, né? Quando a mãe natural dele, biológica, se ausentou, foi de sofrimento, de penúria. E ainda assim, Chico Xavier conseguiu oferecer essa bondade, como José depois perdoou os irmãos dele quando vieram, que tinham vendido como escravo. Ele perdoa os irmãos, faz com que busque o pai, o irmãozinho dele, Benjamim, e os acolhe por um perdão, né? É que isso acontece quando José se torna do último, quase que o primeiro. O primeiro era o faraó, né? Mas tudo bem. José do Egito. Moisés. Moisés também tem várias moradas, se nós só pensar, várias casas, né? Ele está na questão lá do Egito, aí ele pega, por impulso, defende um companheiro lá, hebreu, morto por um soldado do Egito, mata o soldado do Egito e fica foragido. Aí, antes disso, ele já tinha sido colocado numa cesta, ele estava sobre as águas, ao relento. Então, Moisés primeiro está numa situação simplesinha numa cesta, depois ele já cresce, vigoroso, aí ele tem que fugir do Egito. Depois ele volta para o Egito, aí para nisso, não, havia com seu. José do Egito fica primeiro-ministro. Com Moisés complica, porque quando ele está dileto, querido, pela família do faraó, tem um momento em que ele fica como dissidente e intermedia a libertação do povo hebreu. E em função das pragas, o que seria glória se torna aprovação, porque ele leva o povo para onde? Para o meio do mar e depois andar no meio do mar e depois no deserto. A abundância das águas e depois o deserto. Sem água, quase 40 anos no deserto. Chega um ponto em que ele era obrigado a liderar milhões de hebreus ao relento. Até cita lá que alguns dos prodígios que Deus operou, não apenas as codornizes que vieram, se ofereceram como alimento, não apenas o maná, o alimento que vinha do céu, não apenas bater o cajado e sair água, mas as vestes dele, né? Teve um período em que Deus operava para que as vestes não envelhecessem. Antes a gente falava assim, para não ficarem puídas, né? Mas só que isso era de vez em quando. O normal, o constante, o natural, era agrura, escassez, sede, penúria mesmo, né? E tendo que adorar a um Deus invisível, que supostamente, por uma voz, falava com eles. Mas a questão de Moisés também nos faz pensar sobre isso, né? A evolução dele. Ele sai do Egito e muitos começaram a se rebelar e dizer a Moisés: você diz que ia nos libertar e você nos piorou a nossa vida. Porque lá primeiro nós tínhamos casa e alimento. De novo a casa e o alimento. Eles tiveram a ideia de que eles evoluíram. José do Egito, Moisés, outra casa apareceu e evoluiu. Sempre a ideia da reencarnação. A do pai de Tobias, que já falamos no Antigo Testamento. Ele era boníssimo, ele era caridoso, e por uma caridade que ele praticou, ele ficou malquisto lá no ambiente social, porque num dia de sábado, ele enterrou um corpo físico, alguém tinha desencarnado, e ele, preocupado com o abandono do cadáver lá fora, ele resolveu enterrar, sepultar. E ele foi tido como um malfeitor porque desrespeitou o dia de sábado. Então, quando o pombo lança os dejetos lá e cai nos olhos de Tobias, e ele fica cego, temporariamente, muito tempo, as pessoas entendem que foi um castigo pelo que ele fez. Como se violar o dia de sábado fosse fosse um mal maior do que o bem que ele fez de sepultar o cadáver, que nem era familiar dele. Então, naquele momento, ele cega por quê? Porque tem hora que a gente esquece da nossa cultura,
somos imersos em outra cultura, e aí nós temos que lembrar do que nós éramos, do bem que nós fizemos, do bem que nós recebemos, até que os nossos olhos se abram de novo, que é quando nós chegamos ao plano espiritual. Então, na metáfora de pai de Tobias, ele pratica a caridade, sofre a provação, pois, se eu semei o bem, eu tenho que receber o bem, porque eu recebi o mal, é uma provação, que Deus conversa com seres mais evoluídos. Aí Tobias vai, busca uma esposa, conhece a prima, um guia o ajuda, isso eu já contei para não ser repetitivo. Aí o guia ajuda, ele vem com a prima, se casa, e ele traz por orientação do guia o remédio de um peixe lá, que era suficiente para passar nos olhos do pai dele, e o pai dele enxergaria novamente. Às vezes, isso é a metáfora de quando nós nos reencontramos, o filho querido com o caridoso Tobias, com a querida sobrinha, que se casará com o filho. Tem hora que a nossa vida é de Tobias. Tem hora que parece que tudo fica apagado. O filho se ausenta, ficamos cegos para a nossa vida passada, temos uma impressão de perda, algo que nós tínhamos e não temos mais, uma desolação, uma agonia, uma depressão, e depois volta a aventura. Às vezes o reencontro de Tobias, com o pai, com a prima, com todos enxergando, é no plano espiritual, depois das moradas terrenas. Outra casa, Lázaro. Eu continuo achando intrigante a figura de Lázaro. Não sei, eu quis falar dos três, Lázaro, Maria e Marta, mas eu esbarro sempre no seguinte: para mim, o Lázaro é o grande coadjuvante do Novo Testamento, porque eu não sei como ele é. Ele não fala uma palavra. A única atitude que ele fez foi Jesus falou assim: Lázaro, vive, né? Vem. E Lázaro sai, é avivado, ressuscitado, na expressão de algumas traduções, e só isso que ele fez. Eu não sei se ele era bom de conversa, se ele era carismático, se ele era temperamento do fogo, da água, se era ternura, se... Não sei, não sei. Maria e Marta é que aparecem mais. Agora, o que se fala é que Jesus amava ficar na casa de Lázaro, Maria e Marta. E é uma casa tão terráquea, né? Maria tão desligada, tão pura, tão devotada, tão embevecida com a existência e a bondade de Jesus, tão adoradora de Jesus, e Marta é tão terrena, tão arrumadora de casa, tão franca, tão direta. Eu acho que Jesus gostava disso. Ele gostava do jeito de Marta ralhar até com ele. Ele gostava do jeito de Maria ter essa adoração. E Lázaro, eu não sei. Mas é da intimidade, né? A gente queria ter visto isso. Mas Jesus adorava. Por que nós estamos dizendo? Que Jesus também tinha os seus lares na casa, no mundo, né? Que era Maria, José. E até José também experimentou como se fossem vidas. Porque olha só, Moisés, numa hora, ele está... Moisés, não, José. Quase casei Moisés com Maria. José, num primeiro momento, ele é só o carpinteiro que, assim como Saulo de Tarso ia se casar com Abigail, que a vida dele estava encaminhada. José estava tranquilo, aí muda tudo. Aparece um anjo lá para Zacarias e aparece um anjo para Maria. E o anjo avisa que Maria daria a luz. E a vida de José, que era tranquila, serena, comum, simples, quanto Moisés, quanto José, a vida dele, que seria simples, de repente fica revolucionada. A prometida dele estava grávida e ele nem sabia que foi por obra do Espírito Santo, na expressão que se traduziu, né? Nem sabia que o anjo é que tinha feito o anúncio e avisado que aquilo aconteceria, já que ela condescendeu. Ele acha que ele ia se casar e que o mundo dele acabou. E o anjo aparece para ele em sonho, que ele não tinha parece que essa mediunidade vidente. Ele sonhava. E aí o anjo duas vezes avisou: José, olha só a questão da casa. Acho que não vai dar tempo hoje não, mas vou agilizar. Ele avisa primeiro assim: não temos receber a Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo. E aí ele aceita que tudo se harmoniza nada. Herodes quer matar o menino. Aí o anjo de novo aparece no sonho para José, desdobrado, possivelmente. José, toma a mulher, a esposa e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança.
Olha só, nessa hora, José, que estava com tudo arrumadinho, profissão, casamento encaminhado, sonhos, planos, tudo, ele tem que fugir de casa. Sabe lá para onde no Egito? E o filho dele nasce numa estrebaria que é o novo, é o lar temporário dele. José, bem a nossa experiência reencarnacionista, né? Está tudo encaminhado. Vem uma perturbação, aí muda. Depois ele tem que ir para o Egito, fazer uma escala, fazer depois o censo lá com Simeão, Maria visitar Isabel, o menino de vez em quando sumia para conversar com doutores da lei. Filho, por que fizeste isso conosco? Não te ocorreu que eu devo cuidar das casas de meu pai? Então viver, nós fazemos o plano, a casa, o chão, a parede, o teto, e queremos ser felizes para sempre e ter proteção. Mas acontecem revoluções. Por quê? Nós estamos sendo experimentados em várias energias, em várias vibrações, em várias composições. Zaqueu. Zaqueu é o que tinha uma fama de publicano, ele sobe, se humilha, Jesus fala, Zaqueu, desce daí que convém que hoje eu ceie em tua casa. Aí as moradas, quando Jesus muda nosso destino. Quando Jesus entra lá, o que nos importa para o estudo resumido é que Jesus disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, e nós achamos que é a casa física. Vou fechar com o tempo que temos, sim. É a casa espiritual. Jesus entrou na casa física, mas ele se refere à casa espiritual. Hoje, a salvação entrou nessa casa, que é você, Zaqueu. Entrou e vai permanecer? Você vai permitir que eu fique? Aí eu habitarei contigo. Cristo que está em ti, né? Vai brilhar, vai fulgurar, vai se manifestar e vai te transformar. Mas se você não quiser a salvação, depois ela se esvai. É o que aconteceu com Dimas, a moradia dele com Jesus, onde que era? Qual é o vizinho? A cruz, a vizinhança. Um complicado, Jesus, e o bom ladrão, Dimas. E Dimas é que fala, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Hoje ainda estarás comigo, no meu reino. Estarás comigo não significa que ficará. É para perguntar, Dimas, você vai brilhar, você vai se cristianizar, você vai aceitar essa... Por que Jesus é o Salvador? Porque ele nos revela a nós mesmos, na virtude divina. Dimas, você vai ficar comigo? Zaqueu, você vai ficar comigo? Discípulos de Emaús, vocês vão permitir que eu vá? Não, Senhor, fica conosco por essa noite, esse caminho é perigoso, é escuro. Aí eles descobrem que receberam a Jesus. Alguns receberam Jesus nos festivais, nos festins lá, nos comensais, e eles não valorizavam, estavam testando, esperando um prodígio, uma curiosidade. Aí alguém entra na casa deles para mostrar quem era o hóspede. É quando a mulher lava os pés de Jesus e tentam recriminá-la, fala, é pecadora, Jesus, mulher, os seus pecados eu sei que são muitos e são perdoados, vai, não peques mais. Quem que recebeu Jesus em casa? Foram os comensais? Não, foi ela. Ela que estava ali, de passagem, que foi ali para adorar a Jesus, e Jesus, eu entrei na casa de vocês, e vocês não me lavaram os pés, não enxugaram com os cabelos. Jesus diz assim, ela é que está na minha casa, eu que estou na casa dela, eu estou aqui só fisicamente. Vocês só me receberam fisicamente, vocês não me receberam na qualidade de apóstolo. Quando ele diz, quando o evangelista registra, Jesus esteve ali não foi recebido como apóstolo, então não pôde operar muitos prodígios. Então, às vezes, Jesus está na nossa casa, mas não é recebido com todo o merecimento, com toda a devoção, com toda a adoração de que é digno. Então, fica aquela viver com, igual na época que eu falei das partículas no início, a gente vive do lado, assim, fica perto, se vê, mas não tem essa veneração, esse reconhecimento do Cristo como tal. Quando aí Jesus fala para nós assim, a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. A sobre a areia é essa que nós vamos viver várias vezes nela. É muito simbólico Paulo fazendo tapete de caminho e tendas de moradias temporárias, porque ele estava nômade. É como dizer que a casa em que nós estamos, nós temos que refazer. Mas a casa que nós construímos internamente, ela é mais sólida, ela deve ser a casa da rocha, é a casa da fé, é a que suporta o sopro do lobo, é o que suporta as intempéries, a seca, com Elias, a falta de farinha, a falta de óleo, a perda. Bem,
Falar é fácil mesmo, mas é o nosso exercício de escola. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E uma das espadas que ele traz é o conflito, é o discernimento, é a dúvida sobre nossos valores. Nossos valores que estão na minha casa, no meu conforto, no meu calor, está tudo bem. Não me importa o que acontece lá fora. Não me importa o mundo, não me importa o sofrimento do mundo. Jesus traz a espada. Ele vem dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, que a seara é grande e que os ceareiros são poucos. Então Jesus nos lança ao mundo, ele nos tira da nossa dita zona de conforto e nos coloca no olho do furacão. Duas expressões atuais, né? Ah, mas o olho do furacão, como assim? Eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. E aí Jesus diz, nosso tema, as raposas têm suas tocas e as cobras têm seus covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora, olha só. Jesus não tem onde reclinar a cabeça e anda sobre as águas. Então, ele não tem nem parede, nem teto e nem chão. E ele nos chama ao apostolado dizendo como? Aquele que não deixar casa, pai, mãe, irmão, irmã, largar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Significa que nós vamos sair de casa? Não. Significa que nós vamos nos solidarizar dentro, fora de casa, no mundo e nos mundos. Nós vamos entender as criaturas como nossa missão cristã, fraterna, caritativa. Significa que a dor do outro também é a nossa dor. E cristianismo que mais o distingue e especializa em relação a excelentes doutrinas é a abnegação, o devotamento, a que chamamos de caridade. Amar o próximo como a si mesmo, o budismo também, na consciência cósmica, outros caminhos também nos levam a esse reino. O cristianismo ele tem a característica do amor sacrificial, de amar o próximo como a si mesmo, e tratar o outro que é estranho como se fosse irmão, e no futuro nos tornarmos irmãos dos nossos inimigos e os que nos ofendem, que perseguem, caluniam. Aí nós vamos entender que todo o universo é a nossa casa. Então, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Agora é outra explicação possível. Não são os nossos parentes. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, são os inimigos dos nossos defeitos. Quando Chico Xavier diz, perguntar, Chico Xavier, você tem medo de quê? Você, eu tenho medo de Chico Xavier. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa interior, os nossos defeitos. Esses são os nossos inimigos. Porque se os nossos olhos forem puros, todo o nosso corpo será luz. Uma fonte não jorra duas águas. Para ela jorrar uma água boa, ela tem que ser uma fonte boa. Voz de duplo ânimo, a limpar as mãos, purificar os corações. Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Não. É o que sai que pode fazer mal. Então, Jesus mostra que a casa é o corpo, nós chamamos que é o corpo. Nós dizemos que é a casa, nós dizemos que é o legado, a família, a localização, a classe social. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é alternante. Tudo isso são anos diferentes quando a gente muda de série, muda de escola, muda de turma e muda de professores. Permanente, né? Quando Jesus diz, aquele que não recolhe comigo desperdiça. Não é porque não aproveita nada, é porque perde muito, desperdiça muito por pouco que aproveita. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. João Batista, Jesus fala que é uma lâmpada que arde o tempo inteiro. Na evolução de João Batista, falando de Francisco de Assis, qual era o teto de João Batista? O céu. Qual era a morada dele? Quanto Moisés, mas só que aí preparado para o Cristo. Era o deserto, entre os essênios e tal. Mas João Batista tinha modos singelos. E a ardência dele era a fé e o anúncio. A vida dele era profética. Não é o que nós damos conta por enquanto. Mas Jesus deixa claro. Não há um nascido dentro dos nascidos de ventre de mulher maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus, dos mais evoluídos, é maior do que João Batista. E João Batista é uma lâmpada que arde o tempo inteiro, está sempre vigilante, está sempre firme, está sempre focado. A gente fala de Paulo de Tarso, João Batista era assim como Paulo se tornou. Quando o sepulcro
recebe o corpo de Jesus. E houve a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Como veio a notícia, as mulheres foram até o sepulcro. E chegando lá, viram a pedra removida e não viram. E encontraram seres resplandecentes, uns anjos. E eles disseram a elas, a senha, né? Por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Olha só, a nossa casa fica abandonada, ela fica legada, ela fica de pé, a pedra se esvai, o corpo é guardado numa casa. Qual é a casa do corpo físico? É a vala, é a cova, é o sepulcro, mas nós não estamos ali. Por que vocês buscam entre os mortos o que está vivo? Por que nós vivemos na casa como se nós fôssemos mortos? Por que nós vivemos no corpo achando que é a morada definitiva? Por que nós achamos que os nossos invólucros, cofres, bolsos, estojos, por que nós achamos que isto é que guarda a nossa vida? E não é. Tudo isto é localização, é toca, é ninho, é ovo, é guarida, é tenda, é morada temporária, para nós lidarmos com o mundo de ilusões, das manifestações, dos sentidos, para nós termos a ideia de presença, de ausência, de ir, de vir, de estar, de não estar, mas a permanência é o espírito. E a nossa morada mais duradoura da vida física é o corpo, mas o corpo é veículo temporário. Então, qual é o sentido essencial que nós podemos aplicar? Daqui a pouco, né? Só vamos lembrar de Martins Peralva, tá? Nós vamos fechar com o Pai Nosso, que a gente não fez isso antes. Fez, mas talvez não esteja gravado. Então, quando Jesus fala, se destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, parecia estar falando do templo de pedra. Quando Francisco de Assis, reformando os murinhos lá da igreja de São Damião, e estava reforma a minha igreja, era a igreja essência toda, comunidade cristã. Quando Jesus fala, se destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, eles se impressionaram olhando em volta. E Jesus estava falando do templo do corpo. 3 dias depois, ele aparece aos discípulos, corpo materializado, Tomé, encosta em minhas chagas, come do peixe, come do pão, parte o pão com os discípulos de Emaús. Então Jesus mostra que o templo a que ele se referia, que seria reconstruído, era o do corpo, não era do templo pedra. E o corpo também físico é uma materialização que ele faz como metáfora de que nós continuamos existindo e sendo corpóreos, os muitos corpos que nós temos. Aí entra a metáfora bíblica, quando você fala, o vosso corpo é um templo onde habita o Espírito Santo. Aí nós achamos que a igreja de pedra com o Espírito Santo, que desce como pomba, que desce como língua de fogo. O nosso corpo, que hoje é físico, depois será astral, depois será mental, búdico, átmico, crístico, é o corpo onde habita o Espírito, que é santo, que é destinado à angelitude, que é destinado à depuração, que é destinado a sermos imagem e semelhança do Criador. Aí não tem porta, não tem janela, não tem chaminé, não precisa de chão, parede. De algum modo que não sabemos, a nossa consciência, o nosso espírito todo, existirá, será pleno, terá aventura, terá felicidade, terá ligação com Deus contínua. E aí nós não precisaremos de casa temporária, não precisaremos de tenda, não precisaremos de abrigo, ovo, placenta. Vamos nos emancipar. Seremos definitivamente. Em resumo, o nosso corpo, qualquer que seja ele, é o templo onde está incrustado o Espírito, que é a verdade. Tudo mais é ilusão. Tudo com o tempo vai se dissipando no ritmo que nós demos conta evolutivo. Mas haverá um momento em que Jesus fala, nós não iremos aqui, colar, localização, espaço. Ajuntai para vós tesouros onde os ladrões não roubam, ladrão é o espaço, leva para um lugar por outro,
e onde as traças não corroem, que é o tempo. Então não vai ter espaço nem tempo. Como será isso? Não sabemos. Mas sabemos que saberemos. O nosso espírito se santificará. E aí nós estaremos adorando em todos os lugares e participaremos das faculdades divinas. Parece que esse é o nosso destino. Tá? Espero não estar sendo confuso. E para fechar, Martins Peralva fala da casa mental e ele usa uma comparação. Ele diz que tem o sótão, o chão e o porão. Já falamos isso uma vez. O sótão é o nosso consciente futuro superior. O chão é nosso tempo presente, nosso nome, nosso endereço, nossa data de nascimento, né? O porão é nossas vidas passadas, nosso consciente passado. Inconsciente passado lá embaixo. Presente aqui, futuro, sótão. Pai Nosso trata disso. Já dissemos, vamos relembrar para fechar? Pai Nosso, de todos nós que estais nos céus, no sótão, no plano superior, no altiplano, no que seremos, no nosso destino de felicidade definitiva. Santificado seja o vosso nome, porque não tem comparação, é do mundo das ideias, é do mundo das perfeições que nos inspira e nos convida. Venha a nós o vosso reino, tem comunicação. O reino se comunica conosco e se torna matriz para nos inspirar e nos evangelizar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, no nosso tempo presente, no nosso chão presente, quanto nos céus do nosso sótão, no plano nosso futuro, no plano que nos aguarda, que nos convida, que nos guia, que exemplifica e que fulgura. O pão nosso de cada dia da experiência de hoje, do dia a dia, da rotina, de mudar de casa, José do Egito, primeiro-ministro, reencarnar, ser pobre, Daniel no meio dos leões, Moisés no deserto, nos dai hoje. A cada dia é suficiente seu cuidado, né? Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Com a mesma medida que medides, sereis medidos. O outro como referência do meu ser. De ofensa ou de perdão, de compreensão, de acolhida, de caridade. Não os deixeis cair em tentação de descer para o porão das minhas falhas, vicissitudes, vulnerabilidades, lamentações, ideia de perda, inconformismo. Não os deixeis cair em tentação de descer. Mas livrai-nos do mal quando o mal subir do porão, alguma coisa do porão vier e me lembrar, e me castigar, fustigar, oprimir, entristecer, mas livrai-nos do mal. Então, o Pai Nosso é essa casa mental, é essa proteção, e de vez em quando façamos o que Jesus disse, entrar na intimidade do nosso quarto e orarmos, e o Pai que está ali, na nossa intimidade, no nosso espírito, nos ouve e registra a nossa prece, tá? Bem, então casa é isso. Por enquanto nós precisamos disso. E agora nós vamos ficar em casa, né, gente? Depois, daqui a pouco termina a reunião, a gente desliga o computador, celular, e vai curtir a casa, porque também nós merecemos e por enquanto nós precisamos. Combinado? Demóstenes, fica à vontade. Demóstenes estava lá do exterior agora, vem lá de Ubatuba agora. Não, lindo, cara. Muito bacana. Casas. Né? Casas, né? Hoje, você é um exemplo, né? Hoje você está no outra morada. Há várias moradas, né? Outra hora interior, outra hora é Ubatuba. Outra hora é morada nova, nosso lar. Cada hora você está no lugar. Hoje eu estou em Ubachuva. Ubachuva? Parabéns. Logo no começo, Graça, eu lembrei de uma frase que eu sempre gosto de falar quando o assunto é casa, é lá, né? Que André Luiz fala muito bem para a gente que o lar é o laboratório da vida. Enquanto encarnado, sempre tentar nos situar, tentar fazer do nosso lar um santuário, quando a gente voltar para outros planos, né? Ter essa referência. Então, só para deixar meu agradecimento mais uma vez, né? Muito obrigado mesmo. Alguém quiser comentar alguma coisa, hein? Agradeço. Oi, Silvia. A Silvia abriu a câmera, oi, Silvia. Abri porque eu tinha que assistir esse estudo maravilhoso, porque a nossa família está em festa e eu tenho que compartilhar, porque a alegria é tão grande,
que a gente tem que compartilhar, né? Então, nós tivemos a felicidade de receber um irmão de volta para casa. Que bacana, gente. Que bom, E então. esse irmão, Que benção. gente, esse irmão é Alexandre. E hoje você falou desses homens, né? Esses grandes homens, exemplo, na Bíblia, nas histórias de ensinamentos. Eu amo todos eles. A história de Zaqueu é a que eu mais amo. Essa parábola é maravilhosa. Entre tudo. Não tem mais bonito, não tem melhor, tudo é lindo. Mas, por como nós recebemos o nosso irmão de volta para casa, o nosso irmão esteve internado numa clínica psiquiátrica 1 ano, gente. Que coisa, hein, Em Silvia? plena pandemia, gente. 1 ano. Um ano sem ver, porque nós não pudemos visitar, porque estava proibido visita. E quando liberaram a visita, a gente não estava vacinado. Gente, nosso irmão foi mandado para um lugar tão longe, tão longe, tão longe, que é 12 horas de viagem da nossa casa. E como a gente ia viajar 12 horas para ficar meia hora e retornar 12 horas, correndo um risco enorme de contaminar quem estava lá e tudo, né? E nosso irmão, ele não foi internado por vícios, não. É porque nosso irmão tinha problemas psiquiátricos, né? É dependente de remédios. Então, chegou naquela hora, estou bem, não preciso de remédio. Não quis mais tomar os remédios achando que estava bom. Aí, nesse período, se envolveu, assim, foi achando pessoas, isso mesmo, você está bom, não toma remédio, não. E aí ele foi chegando, fazendo dívida, só comprando, e sem preocupar em pagar, brigando, revoltou contra todos nós, irmãos, sabe? Revoltou contra todos nós, e uma coisa assim, terrível. Então, assim, receber nosso irmão de volta e ver a nossa mãe de 90 anos que anda com dificuldade. Eu não sei nem como ela teve força nessa hora, que ela foi ao encontro dele andando assim, que parecia que ela nem tinha 90 anos. Silvia, Tamanho... são vários parabéns. Olha, parabéns Ai, ao seu irmão. Parabéns ao seu irmão por ter conseguido vencer. Os super parabéns por vocês entenderem que isso é uma dádiva, vocês receberem isso como uma dádiva. Isso é raro. Isso aí, olha bem, você está na condição do pai do filho pródigo, que o filho pródigo se ausentou e muito depois entendeu a fortuna que era ter o filho de volta. O mais do parabéns aí foi a acolhida suas. Não foi fácil, não. A acolhida e o sofrimento, né? Porque que mais tarde a gente vai ter oportunidade para estar falando sobre isso. Mas esse estudo foi para mim. Para todos nós. Para mim. Eu senti que era da palavra para mim. E você trouxe um estudo para nós. Trouxe não. Seu estudo foi importante para nós. Pois é. Gratidão mesmo. Foi maravilhoso. Eu estou emocionadíssima, porque eu senti que você falava tudo para mim. Para nós. Ai, estou feliz demais. Estou feliz demais. Tá? Eu falava para você, lembra que eu falei no início que quem fala sozinho? Eu falei para você porque você falou para que eu falasse. É assim que funciona. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, gente. Eu já perdi pai, já perdi um irmão de morte mesmo, né? Mas a dor de ter que tomar essa iniciativa de internar um irmão e você deitar todo dia e saber como ele está. Pois é. O que está acontecendo? E às vezes a gente só falava de 15 em 15 dias e ele falava, não, está tudo bem, a comida aqui é boa. Eu estou gostando muito. Estava nada, gente. Ele telefonando para a gente do lado dele, medindo as palavras que ele ia falar, inclusive aquele que estava do lado dele, e que todo mundo, não, rapazinho novo, bacana. Nada. Era ex-interno e quem levava droga para dentro da clínica. Pois é. É isso. E que às vezes usava do nosso irmão para estar pedindo dinheiro para a gente todo mês. Então, assim, gente, foi Deus mesmo. Eu estou muito feliz, quero compartilhar esse pequeno momento com vocês. Valeu. E, assim, muito obrigada pelo estudo da noite. Ele está gravado, né, Joãozinho? Sim, e depois eu quero... E eu vou mandar para os meus irmãos assistir essa palestra, porque foi maravilhosa.
E Muito continue obrigada. escrevendo essa história linda com essas letras de luz que você está aí, tá? Muito bem. Obrigada. Muito Amo legal. vocês, tá? Valeu demais, Silvia. Obrigado, Silvio. Silvio Te é amo. Valeu, acompanhamento. ser companheiro lá. Ó. Valeu. Valeu, Falou, Gladys. tchau. Muito bom, Obrigado a viu? todos. Valeu. Valeu, João. Valeu. Obrigada. Até mais. Fique com Deus, Valeu. Demôncio. Boa viagem. Valeu, turma. Bom Valeu. usufruto aí, tá, Demôncio? Obrigado Valeu. por Boa tudo, noite. gente. Valeu, João. Boa noite. Valeu. Valeu. Falou, Franklin. Tchau, amigo. Tchau, gente. Tchau, Kátia, Vanessa. Vamos. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. Aires. Até Boa mais. noite, obrigada. Obrigada. Ó, boa noite da Vanessa, tipo de contadora de história. Você ouviu aí, Demôncio? Estamos Aquela esperando. voz súplice de contar a história para nós, você percebeu? Oi, Kátia. Eu quase contei Olá. a verdadeira história Kátia. dos três porquinhos. É. E a Kátia, para fazer a performance artística dela, falou que ela precisa de pelo menos 4 horas, tá, gente? Para fazer um resumo da performance da foto. Vai fazer a consta. Não tem nada disso. Eu estava Ah. chegando de carro na chuva, estava chovendo para danar, e eu já estava ouvindo o time tocando, achando bom demais, tá me acalmando. Falei, Parabéns. Que bom. Ô, Gladys, então a performance dela vai ser o mês inteiro. Parabéns. 1 hora por toda segunda. Parabéns. Falou. Até mais, amigo. Valeu. Tchau, tchau. gratidão, viu, Gladys? Tá muito obrigada. Valeu. Boa noite, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, gente. Vanessa. Um abraço. Beijo. Fiquem com Deus, gente.